Os seres estelares, eles interferem ou apenas orientam? Qual é o papel deles de fato conosco, com a humanidade? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, porque é algo muito recorrente, principalmente devido ao atendimento que eu tenho feito com os irmãos estelares. Muitas pessoas têm dúvidas, perguntam e se questionam, né, no dia a dia da presença cada vez maior deles aqui conosco nessa transição planetária. A gente entender um pouquinho o que de fato eles podem auxiliar e o que eles não podem tanto assim por respeito aos nossos próprios movimentos, ao nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos entender a diferença entre orientação e interferência e o que, de fato, eles estão aqui para ajudar e o que é intransferivelmente nosso. Então, do ponto de vista psicológico, primeiro, existe um fenômeno que ele é bem conhecido, que é chamado por locus de controle. Basicamente, quando a vida fica intensa demais, muito dolorosa ou simplesmente muito confusa, existe uma tendência humana de deslocar a autoria das próprias escolhas para fora de si. Isso acaba sendo um mecanismo de proteção. Colocar a responsabilidade em algo maior acaba aliviando, mesmo que momentaneamente, o peso da incerteza. E é exatamente aqui que a espiritualidade, quando é mal compreendida, pode se tornar um lugar de fuga ao invés de um lugar de encontro. Porque quando alguém diz que os seres estelares me disseram para eu fazer tal e tal situação, né? Muitas vezes o que está acontecendo não é uma orientação de fato, é uma terceirização do discernimento. Isso não significa que a experiência não seja real, mas significa que a forma como ela está sendo interpretada pode estar um pouquinho distorcida. Então, dentro de praticamente todas as tradições de contatos, ufológicas, canalizadas, que são sérias, existe um princípio que vai se repetir: o livre-arbítrio é inviolável. Isso significa, na prática, que os seres de consciências mais expandidas, os estelares, seres angelicais, os guias, mentores, como você queira nomear, não podem e não devem tomar decisões por você. Eles não reescrevem o seu roteiro. O que eles podem fazer é iluminar possibilidades que já existiam dentro do seu próprio campo de escolha. Porque pensa comigo, orientação é como uma luz apontada para uma porta que você já sabia no fundo que precisava abrir. Interferência seria alguém abrindo a porta por você e te empurrando lá para dentro. Então é bem diferente esse movimento de auxílio, de amparo, para um movimento de interferência e de que eles fariam por você alguma coisa necessária. Então, o que de fato eles auxiliam? Eles não vão te dizer o que fazer, mas eles podem ampliar a sua capacidade de perceber nuances que antes passavam desapercebidas. Pode ser um padrão, uma sensação no corpo, uma memória que volta. Também podem auxiliar com algumas equipes específicas nesse movimento que vai auxiliar no nosso físico, no nosso mental, no nosso energético, no nosso emocional. Mas vejam a palavra auxiliar, dentro da lei do merecimento. Esse é o ponto importante. Assim como esse trabalho que eu realizo, em que os seres estelares vêm e fazem todo esse processo com vocês, existem outras equipes também, muitas outras que trabalham nesse formato parecido. Eles estão para auxiliar dentro do que vocês podem receber nesse momento, dentro do que tem autorização, dentro do processo reencarnatório de cada um, dentro da lei do merecimento, de todas as leis divinas. Então, eles não passam por cima disso, eles não passam por cima dos nossos processos, daquilo que a gente tem que passar por algum motivo. Eles tendo a autorização e aquilo sendo algo que vai até mesmo te auxiliar a um processo muito maior na sua vida, que vai ampliar algo, que vai te auxiliar nesse movimento do todo na sua vida, eles vão então, né, amparar. Pode ser no campo físico, no campo mental, no campo emocional, energético. Sim, eles podem auxiliar, assim como a gente já viu diversos resultados ali no tratamento, outras pessoas que também fazem
comentam, né, diversos resultados lindos que eles auxiliam as pessoas, mas respeitando as leis divinas e a lei de merecimento de cada um. Então, eles não vão interferir diretamente, tirar aquele problema da sua vida e pronto, né? Eles não vão resolver plenamente tudo, eles não vão trabalhar questões que você tem que desenvolver, que você precisa passar, ou que você tem que tomar uma ação, ou fazer de alguma forma diferente na sua vida. Eles vão fazer esse auxílio, esse amparo dentro do que eles puderem, se aquilo já for liberado, até mesmo pelo seu próprio processo interno. Também trabalham na sustentação energética nesses momentos da transição planetária e também na ativação de memórias e dos nossos potenciais internos, essa orientação humanitária, né? E em todos esses casos, o comum denominador é esse: eles trabalham no campo da consciência e não no campo da decisão. E aí a gente tem uma questão que entra uma reflexão bem importante, que existe algo chamado bypass espiritual, que é usar a linguagem, conceitos espirituais para evitar o trabalho psicológico real daquela pessoa, seja um luto, um conflito, uma dúvida, uma responsabilidade sobre as próprias escolhas. Então, quando alguém atribui inteiramente aos seres estelares ou mentores uma decisão de vida, muitas vezes está evitando sentir o peso e também, às vezes, até a dignidade de ter escolhido por si mesmo. E isso acaba tendo um custo, porque a pessoa se desconecta da própria autoria e ela se torna personagem da própria vida, em vez de autora. Então vejam bem, a maturidade espiritual não está em não ouvir mais os seres, e sim em conseguir distinguir dentro de si o que é intuição genuína, amparo, e o que é projeção, o que é medo disfarçado de mensagem, o que de fato pode ser uma orientação real, mas que ainda assim exige a sua assinatura para se tornar ação. Então, voltando à pergunta do título, eles interferem ou apenas orientam? A resposta é que quando a relação é saudável, eles orientam, pode vir um auxílio maior, quando dentro dessa lei de merecimento, aquilo vai te auxiliar na sua vida num todo, para sua própria expansão encaminhada. Interferência direta não vem deles, vem de nós, e às vezes a gente acaba terceirizando o nosso próprio poder de decisão. E você pode, eu até diria que deve, se abrir sim para essa parceria com o cosmo, mas sem nunca abrir mão dessa caneta que escreve a sua própria história e vendo que de fato é um movimento que você precisa fazer e que eles vão até mesmo lhe auxiliar nessa sustentação, nesse amparo, assim como os mentores e os nossos guias. A espiritualidade está aqui sim para auxiliar, seja de forma humanitária, consciencial, né, em amparo por meio de intuições, mas nós precisamos também entender o que é a nossa parte, o que são os nossos movimentos e o que é preciso para a gente aprender e também evoluirmos nessa nossa caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ter uma continuidade dessa conversa, desse bate-papo sobre o mundo espiritual, sobre também questões de saúde mental. Então, fique por aqui se você gosta desse conteúdo e desejo uma ótima semana para todos vocês.